Meus irmãos, uma das maiores alegrias que eu tive no IBA, eu era professor, eu não era diretor ainda, né? Nem era coordenador de polo, que é o Silas, eu era professor. Foi o dia que eu trouxe o Elben para uma conferência missionária na Igreja Central, e o Gordon True tinha recém-aposentado da Kaiowá, e ele estava morando com a filha dele, a Esther True, lá em Cuiabá. Ele e a esposa, né? E aí eu peguei o Elben e o Gordon True, levei no IBA, conversei com a direção na época e pedi que fosse interrompida a aula para os alunos sentarem e conversar com os dois. Aí eles deram os testemunhos deles, contaram essas histórias sobre evangelização e missões. Os alunos ficaram boquiabertos, né? E isso é a história de plantadores, de missionários, uma visão impressionante. Então, eu acredito que se a gente resgatar algumas coisas que estão nessa história, nós vamos ser muito impactados, muito abençoados como igreja. Concordam comigo? Então, tem muita coisa aí para ser conhecida. O José Manuel da Conceição, por exemplo, é uma figura que está nessa história impressionante, que é a ideia, o José Manuel da Conceição, é a ideia da reforma do Brasil. Ele tinha uma visão um pouco diferente da dos missionários, que já era uma visão grandiosa, que eu estou mostrando. Mas a visão do José Manuel da Conceição era que o Brasil tivesse a reforma protestante, como a Alemanha, como Genebra, a Suíça e todos esses lugares, que o Brasil também tivesse uma reforma protestante. Ele acreditava muito nessa premissa e ele usou essa premissa para plantar igrejas. Então, explicando um pouco a história dele. Você já deve ter ouvido um pouco sobre ele. José Manuel da Conceição era um padre que sabia alemão, era muito erudito, mas ele gerava muita polêmica na paróquia. Ele era chamado de padre protestante, né? Por alguma razão ele tinha tido acesso a Lutero, aos escritos da Reforma, e ele era simpatizante da Reforma. Então ele ia numa paróquia, começava a ensinar essas coisas, dava briga, o bispo transferia ele para outra paróquia. Ele em outra paróquia pregava evangelho, aí dava uma celeuma na igreja católica, transfere ele para outra paróquia. E assim ele foi transferido de paróquia para paróquia. Um dia os missionários chegaram, né? Simonton, os demais missionários que chegam, eles ouvem, Blackford e outros, eles ouvem falar vocês têm que visitar um tal de padre protestante aí, Zé Manuel da Conceição. Vai lá que o homem diz que está fazendo um barulho aí no Brasil, no interior de São Paulo, tá? Aí diz que eles foram falar com o Zé Manuel da Conceição. O Zé Manuel da Conceição conversou com os missionários, expressou suas ideias teológicas, elas eram muito próximas da ideia evangélica, e ele decidiu dar um passo de sair da Igreja Católica e se tornar protestante. Só que qual é a ideia dele? Isso daí ele teve aí ele foi fazer estudo nos Estados Unidos, de um ano complementar, voltou e foi ordenado católico. Ele foi ordenado, primeiro pastor protestante brasileiro. Ele já era sacerdote católico. Nasce aí a excepcionalidade. A excepcionalidade foi o próprio José Manuel da Conceição. Por quê? Como ele já tinha formação pregressa de teologia, que ele era padre, ele não precisava fazer teologia do zero. Entenderam? Ele só precisava ser orientado nas posições dele para... Aí ele fez o estudo complementar e foi ordenado. Bom, aí começam as dificuldades. Por que as dificuldades? Porque o José Manuel da Conceição, ele não queria só uma missão fazendo evangelismo no Brasil. Ele achava que isso era um processo muito demorado. Ele queria a reforma do Brasil. Ele entendia que se ele conversasse com outros padres, com outros bispos e com o clero brasileiro de uma vez e apresentasse as teses da reforma, ele acreditava que pelo menos metade do grupo viria com ele. E o Brasil hoje poderia ter tido uma reforma protestante, como teve a da Alemanha, como teve... Ele estava errado, gente? Era uma ideia. Deu para entender? É a ideia do Elben com o ultimato.
É a ideia do Elben, a reforma do Brasil. Vocês estão entendendo um pouco? Então ele falou assim, e ele praticou isso na plantação de igreja dele. Ele ia de paróquia em paróquia, aonde ele era expulso antes, chegava na paróquia, reunia. Aí todo mundo reunia e falava, vamos reunir porque o padre está chamando. Aí diz que reunia, ele pegava, fazia uma preleção, explicando tipo solas da reforma, a visão da reforma, falava, gente, a partir de hoje nós somos protestantes, nós somos evangélicos, isso, reforma, justificação pela fé e tal. Aí um olhava para o outro e falou, vamos, né, o padre está falando. Aí ele mandava a carta para os missionários, falando, pronto, plantei mais uma igreja, manda o pastor para cá. Né? Nossa, isso aí matava os nossos missionários americanos, ingleses, né, anglo-saxônicos, com aquele jeitinho nosso, né, vamos fazer um ponto de pregação, evoluir para a congregação, depois igreja, vamos nomear uma missão que vai aferir. Aí ele, não, próxima igreja, vem aqui, manda um pastor. Diz que começou a atritar o José Manuel da Conceição com a liderança, mas ele nunca rompeu. Mas havia uma incompreensão de parte a parte. Mas eu acho essa figura também da história nossa inspiradora. Né? Ele é um rebelde com causa. Né? Ele não é um rebelde sem causa, ele é um rebelde com causa. E pasmem, ele foi o maior plantador de igrejas presbiterianas do período. Ele foi de paróquia em paróquia. Parece a metodologia de quem? Na evangelização? De Paulo, que ia de sinagoga em sinagoga. E aí ele ia de paróquia em paróquia, reunia, falava que ele era o padre, que agora nós somos protestantes. Fazia um intensivão. Agora, isso aqui, gente, eu vou falar para vocês assim. Nós temos a ideia do José Manuel da Conceição e a ideia dos reformadores, ela era uma ideia generosa, que era a ideia que partia da premissa de que o povo não era culpado do clero ter uma visão equivocada. Então, por exemplo, os reformadores na Europa, eles fizeram a reforma pregando para os teólogos da época, mas eles eram muito pastorais com o povo que vinha de um guarda-chuva para o outro. Entendeu a ideia? Aqui não, aqui a gente primeiro manda o católico para o inferno, para depois salvar o católico, não é isso? Então, talvez a abordagem mais inteligente que a gente possa fazer não é com católico nominal, católico praticante. É evangelizar o católico, não ofendendo ele, mas a partir do credo dos apóstolos e da exposição do evangelho sobre Jesus Cristo. E mostrar para eles que se eles realmente amam Jesus Cristo, se eles creem nele, eles precisam obedecer o que ele ensinou. Talvez uma abordagem assim, né, a gente seja melhor sucedido. Não estou dizendo para você dizer, o catolicismo está certo, de modo algum. O catolicismo, como sistema teológico, é herético. Só estou falando que o José Manuel da Conceição tinha essas coisas, de uma preocupação com a reforma do Brasil. Reforma do Brasil. Interessante, não é? É muito interessante. Então, tudo isso você só vai saber se você souber a história da igreja. Se você não souber a história da igreja, essas histórias, elas estão lá, mas você nunca vai saber sobre elas. Tem histórias belíssimas, inspiradoras, de levar lágrima nos olhos, de fazer a gente ficar motivado de servir a Deus. Né? Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que depois da Bíblia, o que mais edifica um crente é a história da igreja.